Boa noite, pessoal. Terceiro ano, tudo bem? Então, estou aqui, vou gravar agora uma aula para vocês, continuação daquele trabalho que a gente estava fazendo. E hoje o que a gente vai falar? Hoje a gente vai trabalhar com o capítulo 27, Geometria dos átomos de carbono. Então, a primeira coisa é mostrar para vocês que tem geometrias diferentes, que aquela estruturinha molecular que eu coloco para vocês na lousa, que na verdade é uma estrutura tridimensional, não é bidimensional como a gente coloca no quadro, e que ela vai depender de alguns fatores: a polaridade da molécula e a disposição dos átomos, além disso, das ligações também. Então, dá uma olhada no exemplo A. No exemplo A, eu tenho uma molécula que a gente chama de tetraédrica. Nesse momento, a gente não vai focar tanto nisso, mas eu peguei um material extra para dar uma complementada disso para vocês depois. Como assim tetraédrica? Veja que eu tenho um átomo no centro e 4 átomos ao redor. Como esses átomos eles também têm elétrons e os elétrons têm eletronegatividade, ou seja, eles são negativos, existe uma repulsão entre eles. Então eles vão ficar o mais longe possível uns dos outros. A única configuração que permite que eles fiquem o mais afastados possível é essa aí que a gente está vendo. É o que a gente chama de tetraédrica. No item B, eu tenho um átomo no centro, fazendo uma dupla ligação com um átomo, que está aqui em vermelho, e outros 2 átomos ligados nesse elemento. Aqui vai acontecer a mesma coisa também. O que está acontecendo aqui? O átomo central está conectado em outros 3 átomos, sendo que ele tem uma dupla ligação, então a gente prova o átomo do centro provavelmente é o carbono. E, de novo, cada um desses átomos tem elétrons, e esses elétrons eles se repelem entre si. Então, cada um desses 3 átomos eles vão ficar o mais distantes possíveis uns dos outros. A essa configuração do item B, a gente chama isso de trigonal planar, porque ela está no plano. Vocês vão ver que ao todo a gente tem 6 a 8 tipos aproximadamente de configurações possíveis, mas não é tão difícil não. Aí no item C e no item D, eu tenho 2 variações de uma combinação que a gente chama de linear. No item A, eu tenho o item do meio, fazendo uma tripla ligação com o átomo. Aliás, no item A não, no item C. E esse mesmo elemento do meio fazendo uma única ligação com um outro átomo que está em branco. Veja que, de novo, os átomos têm elétrons, eles se repelem entre si e a maior distância possível que eles podem adotar é essa aqui. Se a gente olhar do átomo branco para o átomo azul, eles estão fazendo um ângulo de 180 graus de diferença um do outro. Estão cada um na extremidade ali. E tem D agora, gente. Aqui eu tenho um átomo central fazendo 2 duplas ligações com átomos vermelhos. Mesma coisa, eu tenho uma disposição que a gente chama de linear. Os elétrons dos 2 átomos são negativos, então existe repulsão. Então eles vão ficar o mais distantes possíveis uns dos outros. Tá ok? Por enquanto a gente vai discutir mais o do carbono. A gente ainda não está discutindo polaridade de molécula. Quando a gente começar a discutir polaridade de molécula, vocês vão ver que existem outras composições possíveis, tá bom? Então, continuando o material do livro, ele vai definir esses ângulos que a gente estava falando lá. Ali eu só expliquei, agora aqui já está a definição certinha. Ó. No caso de moléculas maiores, não se costuma falar em geometria da molécula, mas em geometria dos átomos que se ligam a 2 ou mais outros átomos. Assim falamos, por exemplo, em geometria dos carbonos. Então, de novo, ó, esse primeiro carbono, que é o que tem 4 ligações simples, a gente chama ele de tetraédrico. Ele é um carbono saturado, ou seja, só faz ligação simples, e o ângulo entre as ligações dele é 109,28, aproximadamente. Quando a gente está falando de graus, a gente sempre usa a notação seguinte, é minutos. Então, 109 graus e 28 minutos. O item C é uma representação que a gente faz quando a gente tem um carbono insaturado, geralmente fazendo uma única dupla ligação. Isso aqui é aquela trigonal planar que eu falei para vocês lá atrás. E o ângulo entre as ligações aqui é de 120 graus. Perceba, gente, que se a gente somar todos os ângulos aqui, vai dar exatamente o quê? 360, que seria uma circunferência. Tudo bem? Então, sendo assim, vamos para o próximo. A gente tem agora uma configuração linear
em que eu tenho, de novo, um átomo de carbono insaturado, só que agora com uma tripla ligação. Essa aqui é aquela configuraçãozinha que eu falei para vocês que a gente chama de linear. Carbono insaturado com uma ligação tripla, linear. Do outro lado, mesma coisa, eu tenho carbono de novo insaturado, só que agora com duas insaturações, duas duplas ligações, também insaturado, a gente chama ele de linear. Se vocês derem uma olhada nesse desenho que está aqui embaixo, ele tenta representar para a gente o que acontece tridimensionalmente com uma molécula. Então aqui, ó, eu tenho um etano. Se vocês olharem, então eu tenho 2 átomos de carbono e os 3 átomos branquinhos representam hidrogênio. Cada átomo de carbono, então, ele tem uma disposição que a gente fala que ela é tetraédrica. Agora, dá uma olhada no próximo exemplo. Aqui, no primeiro caso, tem um etano. No terceiro caso, tem um met-et-prop, tem um propano. Se vocês olharem a distribuição dos carbonos de novo, cada um dos 3 carbonos aqui só faz ligação simples, a distribuição é tetaédrica. E depois, aqui eu tenho agora um met-et-prop but, um butano, em que os 4 átomos de carbono, novamente, têm distribuição tetraédrica. Como em nenhum dos casos eu tenho uma insaturação, todos os carbonos aqui são tetraédricos, tá bom? Então eu vou apagar um pouquinho essas anotações que eu fiz aqui, para não confundir, e a gente vai para o próximo slide. No próximo slide, a gente vai começar a discutir um pouquinho agora do que são representação estereoquímica do carbono saturado. Isso aqui é como que a gente faz o desenho, como que a gente representa esse carbono tridimensional. Então, eu vou precisar da caneta aqui de novo. Vou mostrar isso para vocês. Cadê? Deixa eu apagar essas linhas azuis aqui. Voltando aqui. Pronto. Então, ó, eu tenho um carbono tridimensional, certo? Vocês estão vendo que esse hidrogênio aqui, ele tem uma coisa similar com isso aqui? Eu sei que fazendo isso no quadro azul fica ruim, alguma coisa desse tipo assim. O que isso quer dizer? Quer dizer que o elemento que está aqui, ó, ele está na frente. Ah, e quando eu tenho alguma coisa do tipo assim, ó. Isso aqui quer dizer que esse carbono está atrás. Dá uma olhada aqui nas definições, igual ele colocou, ó, ligação no plano do papel. Ele coloca só um traço, tá faltando aqui. Ligação para trás do plano do papel, ele faz assim, assim ou assim, sempre com pontilhadinho. Ligação para plano à frente do papel. A gente está tentando representar no papel, que é um sistema 2D, um sistema tridimensional. Então, a gente tem que pôr perspectiva. A gente representa assim. Aqui, então, a gente tem uma representação, ó, do carbono tetraédrico, esse aqui, com as 3 representações. Ó. Esse aqui está no plano do papel, esse está na frente, esse está atrás. Se a gente olhar esse outro agora, esse está no plano do papel, esse está à frente e esse atrás. E nesse outro aqui, ó, nessa quarta representação, mesma coisa. Esse cara está atrás, esse e esse estão à frente e esse cara está atrás. Tudo bem? Eu sei que ficou um pouco rabiscado, ficou um pouco confuso, mas se vocês derem uma olhadinha na definição do livro e esse desenho que a gente fez aqui, dá para entender muito bem. Então, agora eu vou dar um exemplo para vocês de todos os tipos de estruturas que tem. Não tem só essas 4 que eu mencionei para vocês. Vou mencionar as outras, mas a gente não vai trabalhar com elas diretamente ainda. A gente vai focar em cada uma delas no tempo correto. Então, é bom vocês saberem que além dessas estruturas que a gente falou da linear, da trigonal planar e da tetraédrica, a gente ainda tem algumas outras representações. São elas a angular, ó, se vocês olharem o quarto exemplo de cima para baixo, esse aqui, eu tenho uma molécula angular, tá? Isso acontece quando eu tenho um parzinho de elétrons livre aqui, que ele faz uma repulsão e empurra esses caras para baixo. A gente já vai discutir lá na frente o que é isso. Não vai ser ainda hoje, vai ser provavelmente na próxima aula ou na outra, tá bom? Essa aqui é a representação tetraédrica. E essa aqui é uma outra representação que a gente chama de piramidal.
A distribuição piramidal também eu preciso ter um parzinho de elétrons livres aqui. Então, os elementos que podem estar no núcleo e teriam um parzinho livre seria qualquer elemento da família 5A ou 6A. Elementos da família 1A, 2A e 3A teriam uma distribuição diferente. A gente não precisa se preocupar com isso agora. Estou dando uma adiantadinha para vocês saberem que tem pelo menos 2 tipos que vocês ainda não viram, mas isso aqui ele consegue exemplificar bastante coisa para a gente. Então, deixa eu apagar aqui e pegar as coisas agora do que a gente está trabalhando hoje. Se a gente voltar nesse desenho, nesse gráfico, e dar uma olhada aqui, ó, molécula linear. Agora não tem só carbono, ó, tem um cloro ligado com um hidrogênio. Ó, distribuição linear. Aqui nessa aqui de baixo, ó, eu tenho um carbono, que é o cara do meio, fazendo uma dupla ligação com oxigênio e uma dupla ligação com outro oxigênio. Linear. Aqui eu tenho um carbono no meio, fazendo uma dupla ligação com oxigênio e duas ligações simples com hidrogênio. Diagonal planar. Tá aqui. Todas essas a gente trabalhou hoje. Aqui, ó, essa quarta tem uma distribuição tetraédrica. Eu tenho um cloro no meio, ligado a 4 hidrogênios diferentes. Isso aqui, ó, consegue explicar melhor para vocês o que seria a disposição tridimensional desse desenho. Tudo bem? Então, espero que isso aqui tenha ajudado um pouquinho. Agora a gente vai fazer alguns exercícios e eu vou deixar uma tarefa depois para vocês fazerem para casa. Tá bom? Então, próximo slide. Espera aí, só um minutinho. Ó, esses aqui são os exercícios desse capítulo. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer o exercício 1 e 2, tá joia? E os demais depois vai ficar para casa, mas vai ter um slide descrevendo melhor o que é que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que fazer para mim depois o 3, 4 e 5, da página 577 ao 578. Mas vamos resolver então o 1 e o 2. Se vocês olharem, eu já fiz algumas marcaçõezinhas aqui, e isso aqui é basicamente relembrar o que a gente aprendeu em Química Orgânica. Então, esse primeiro exercício é do Enem, e ele fala o seguinte: a produção mundial de alimentos poderia reduzir a 40% do atual se a aplicação do controle sobre as sem o controle da aplicação sobre as práticas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas tais como aperitrina e coropilina têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. A gente também usa o termo defensivo agrícola, tá bom, gente? Então vamos para a pergunta. Ele fala o seguinte: identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados. Então ele quer que a gente encontre quais são as funções orgânicas que se repetem aqui. Então vamos pegar a anotação, ó, fiz uma marcaçãozinha aqui e aqui. Veja que eu tenho carbono, oxigênio, carbono. Isso aqui a gente chama de éter. Aqui, ó, eu tenho um carbono, duplo oxigênio. Isso aqui é uma cetona. Agora olha de baixo. De novo, eu tenho um carbono, duplo oxigênio, cetona. E aqui eu tenho um oxigênio ligado num carbono e outro carbono. Isso aqui é um éter. Dê uma olhada, ó, que já aparece aqui o que a gente falou antes. Eu tenho aqui um triângulo mais escuro, isso quer dizer que esse carbono está à frente. Ó, esse carbono está à frente, esse carbono está à frente. E aqui, ó, tem uma representação de uma molécula de água que está colocada atrás. Tudo bem? Então, a gente já está trabalhando com esse conceito. Aqui em cima também, ó. Isso quer dizer que esse carbono está para trás e esse carbono está à frente. Bom, feito isso, então, resposta do exercício 1 é cetona, que é o C dupla O, e éster, que é o COC. Tudo bem? Vamos lá, vamos para o próximo exercício agora, que é o exercício 2. Pagar essas marcações aqui. Ele fala o seguinte, ó. Julgue a afirmação seguinte, incerta ou errada. Ok, vamos para a afirmação. A decomposição do lixo orgânico produz, entre outros gases, o metano, CH4. A estrutura plana da molécula desse gás contribui para a minimização da força de repulsão entre os elétrons ligados dessa molécula. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é:
Uma molécula tetraédrica, que é essa que tem 4 ligações simples do carbono. Ela é plana? Gente, ela não é uma molécula plana. Ela é uma molécula que, se a gente olhar o tridimensional dela, ela parece com isso aqui, ó. Sobe uns slides agora, só um minutinho. Ó, ela vai se parecer com isso aqui. Então, ela não é uma molécula plana. Então, essa afirmativa é falsa. Ok. Então, definido isso agora, a gente vai continuar isso aqui. Então, o que ficou para vocês fazerem para casa? De novo, ficou para vocês fazerem o exercício 3, 4 e 5 dessa página. Tá bom? Então, a gente vai continuar agora e a gente vai falar de polaridade de moléculas. Como assim polaridade de moléculas? Vocês lembram quando a gente estudou a tabela periódica que a gente tinha famílias que eram mais positivas, que eram as famílias 1A, 2A e 3A, e a gente tinha famílias com mais negativas. Como assim mais negativas? Elas tinham uma tendência maior de receber elétrons para completar o seu octeto, que são as famílias 5A, 6A e 7A. A família 4A tem uma carga mais intermediária, que é a família do carbono, e a família 8A, que é a dos gases nobres, ela não reage com os elementos. Mas vamos dar uma lidinha agora na definição da apostila e a gente vai trabalhar com isso mais para frente. Ó, uma molécula pode ser polar ou apolar dependendo de 2 fatores: diferença de eletronegatividade e geometria molecular. Diferença de eletronegatividade a gente já trabalhou com as famílias e a gente já fez os desenhos do que é eletronegatividade, eletropositividade. Então vamos lá, diferença de eletronegatividade. Quando átomos com diferentes eletronegatividades se unem por ligação covalente. Os elétrons são efetivamente mais atraídos pelo meio mais eletronegativo deles. Isso dá origem a um dipolo, quase como se fosse uma bateria, ponto positivo e um negativo. Ou seja, os dois polos, um positivo e outro negativo, é representado pelo momento de dipolo U. Tá, a gente já vai usar essa notação lá na frente. 2, pela geometria molecular. Dependendo da geometria molecular, o vetor momento de polo resultante pode ser nulo ou não. Quando ele é nulo, a molécula é apolar. Caso contrário, ela é polar. Então, tem 4 moléculas aqui embaixo, ó. A gente tem... Opa, deixa eu pegar a canetinha e vou dar um zoom aqui. Aliás, vou primeiro dar um zoom e agora pegar a canetinha. Essas são as moléculas, sim? Então, dê uma olhada aqui, ó. Essa é uma molécula de metano. Veja que o metano tem de um lado CH3. O CH3, a gente considera essa uma porção apolar da molécula. E do lado direito tem um OH. Isso aqui o oxigênio ele é mais eletronegativo. Então, eu vou ter uma tendência de um lado mais negativo dessa molécula e um lado mais positivo dessa molécula. Então, ela é uma molécula polar. Dá agora uma olhada no metano, ó, que é essa aqui. O metano, gente, ele já é uma molécula polar, porque o hidrogênio tem tendência de ser positivo. Mas a gente tem 4 hidrogênios, um em cada ponta. Imagina isso como se fosse um cabo de força puxando do centro. Então, o que acontece? Todos esses cabos de força, eles se anulam no centro. Então, essa é uma molécula, o Uzinho aqui, ó, que está em azul, é a polar. Olha a molécula de baixo agora. Eu troquei o cloro, que era um elemento positivo, o hidrogênio, aliás, que era um elemento positivo, pelo cloro, que é um elemento negativo. Mas troquei por 4 cloros. Então, a mesma coisa, ó, vai rolar um cabinho de força de novo do centro para as pontas da molécula. E esses cabinhos de força eles vão se anular. Ó. É só você olhar a direção. Esse aqui para cá, esse aqui para cá, esse aqui para cá e esse aqui para baixo. Então, todos eles estão se anulando. Aqui, ó, do lado esquerdo, ó, essa molécula também é apolar, gente. Ó. Mesma coisa. O hidrogênio é positivo, então vou ter positivo aqui e aqui. Tá rolando um cabinho de força aqui no meio e ele está se anulando de novo. Então, essa molécula ela é apolar. Dá uma olhada nessa molécula aqui. Mesma coisa de novo. Ó. Tem carbono e carbono, tendência mais neutra. Hidrogênio mais positivo e positivo. Então, tem um cabo para cá e um cabo para cá. Eles se anulam no meio, uma molécula apolar. Então, deixa eu apagar tudo isso aqui.
Vamos para o próximo slide, talvez explique um pouquinho melhor alguma coisinha que vocês podem ter tido dúvidas aí. Então, fechando isso aqui, partindo para a próxima. Ó, isso aqui, gente, ele tem 4 moléculas e ele ajuda a gente a entender um pouquinho essa estrutura de apolaridade, ó. Vamos dar uma olhada no primeira molécula, o HCl. Veja aqui, o cloro é da família 7A, então ele é negativo. O hidrogênio é da família 1A, então ele é positivo. Ó, igual está acontecendo aqui, eu tenho uma tendência mais negativa aqui, mais positiva aqui. Eu tenho um vetor indo do positivo para o negativo, então tem uma seta, esse vetor é diferente de zero, essa é uma molécula polar. Agora dá uma olhada nessa outra molécula, ó, CO2. Eu tenho carbono no meio, mais neutro, e o oxigênio ele é mais negativo. Só que eu tenho 2 oxigênios. Se eu olhar as ligações, ó, eu tenho o quê? Se eu seguir aqui em cima do positivo para o negativo, ó, então vai vir do positivo para o negativo e do positivo para o negativo. Esse cara e esse cara se anulam. Então eu tenho uma molécula apolar ou sem polaridade. Agora dá uma olhada na molécula de água. Tem o oxigênio, que ele é mais negativo, e o hidrogênio, que é mais positivo. Se a gente fazer a mesma coisa, a setinha indo do positivo para o negativo, ó, então tem uma setinha indo para cá e uma setinha vindo para cá. Você está vendo que as duas estão apontando mais ou menos na mesma direção? Aí é igual em física. Quando eles estão em direções opostas, eles se cancelam. Quando eles estão em direções próximas, eles se somam. Então, essa molécula tem polaridade, ó. Essa parte é positiva e essa é negativa. Então, ela é uma molécula polar. E por último, tenho o NH3. Mesma coisa, gente. O nitrogênio é mais negativo e o hidrogênio é mais positivo. Só que agora eu tenho 3, ó. Só que, ó, se a gente prestar atenção na mesma coisa, ó, o que está acontecendo? Tem uma setinha indo positivo para o negativo, outra aqui, outra aqui. Todas elas apontando para cima. Então, elas vão se somar de novo. Essa é uma molécula polar. Tá bom? Então, vamos ver. Espero que isso tenha ajudado. Agora a gente vai para o próximo slide, que vai mostrar o que acontece quando eu misturo uma substância polar e uma apolar. Então, vamos lá. Tá? Esse gráfico, agora deixa eu diminuir o tamanho do slide. Ele vai falar para a gente o que acontece quando mistura uma substância polar e uma polar. Ó, óleos e gorduras de origem animal ou vegetal, cujas estruturas mostraremos em outro capítulo, também são formados por moléculas com polaridade reduzida ou praticamente nula. A solubilidade dessas moléculas é influenciada pela polaridade. Texto estranho para dizer o seguinte: polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Ah, mas eu só tenho molécula polar e apolar? Não, eu tenho moléculas que são majoritariamente polares ou majoritariamente apolares. Como assim? Quer dizer que a maior parte de uma molécula tem uma tendência e um pedacinho da molécula é apolar. Então vai ter substâncias que elas têm as duas características, mas tendendo mais para um lado. Mas a gente vai falar isso lá na frente. Então, dá uma olhadinha no quadrinho azul agora. Ó. Soluto polar tende a dissolver bem em polar. Soluto apolar tende a se dissolver bem em solvente apolar. Lembrando que soluto é aquele que está em menor quantidade e solvente é aquele que está em maior quantidade. Eu posso ter soluto líquido, sólido ou gasoso. E o meu solvente ele pode ser líquido ou gasoso. Em alguns casos, sólido também. Então vamos lá. Dá uma olhada no gráfico agora. Gráfico não, nesse desenho que tem aqui. Aqui eu tenho ciclohexano. Ciclohexano, gente, não está descrito para vocês, mas o ciclohexano é uma molécula apolar. Essa roxa aí, tá? Então, esse líquido roxo ele é apolar. Aí no outro eu tenho um frasquinho com água. Depois eu tenho um outro frasquinho em que eu tenho água e ciclohexano. Vocês estão vendo que ele está formando duas fases? Ó, o ciclohexano é um azul diferente. Ou seja, o ciclohexano não mistura com a água. Por quê? Eu sei que a água é polar. Então, o ciclohexano tem que ser apolar. É a mesma coisa quando eu misturo água e óleo de cozinha. Eles não vão se misturar, porque o óleo de cozinha é apolar. E aí, ó, ele misturando água com ciclohexano.
O ciclohexano, que era o roxo, ó, não misturou de novo. Por quê? Porque o ciclohexano é apolar também. Mas e o ciclohexano com o outro ciclohexano? Ia misturar? Ia. Agora que eu reparei que um dos ciclohexanos está sem cor e o outro está com roxo, porque ele tem iodo dissolvido. Desculpa, tá, gente? É que tá meio pequenininho o gráfico aqui e a resolução não tá das melhores. Então, nos dois eu tenho ciclohexano. Ciclohexano, já acabei de falar para vocês que ele é apolar. Ele tá roxo por causa do iodo. Se você colocar iodo, dá essa característica roxa em qualquer coisa que vocês misturarem, tá bom? Então, vamos agora resolver um exercício. E aí, o resto dos exercícios vocês fazem para casa, pouquinha coisinha. Eu vou pedir para vocês fazerem 3 exercícios para mim só, além daqueles que eu pedi lá em cima. Então, ficam 6 exercícios para casa. É bom para vocês ir treinando e ver se compreendeu bem os conceitos. Tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer o exercício 6. Vou pedir para vocês fazerem para mim o 7, 8 e 9 para casa. Ele fala o seguinte, ó. Considere uma mistura homogênea. Homogênea é aquela que você só vê uma fase, que contém quantidades iguais de 4 substâncias orgânicas: hexano, pentano, ácido etanóico e metilbenzeno. Gente, vamos lá. O que são substâncias orgânicas? Elas são substâncias apolares, ou majoritariamente apolares. Tá bom? Ah, mas como é que eu vou entender isso? Isso vai, com a prática, a gente vai treinar um pouquinho melhor e pela estrutura atômica vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor. Ó, se vocês olharem o hexano, ele só tem carbono e hidrogênio, completamente apolar. Pentano, só carbono e hidrogênio, completamente apolar. Ácido etanóico, ele tem uma parte apolar, que é o que dá a característica do etanóico dele, mas ele tem uma pequena parte polar, que é a característica do ácido. Então ele vai conseguir misturar em água lá na frente. Vocês vão ver com calma. E depois metilbenzeno. Metilbenzeno só tem carbono e hidrogênio, também é uma molécula polar. Tá bom? Aí vamos lá e dar uma olhada no que ele fala. Ó. Ele misturou essa mistura homogênea com água. E ele fala, na fase aquosa da mistura heterogênea, agora eu misturei água, então tenho duas fases, uma fase aquosa e uma fase orgânica. Apenas a substância orgânica de maior solubilidade em água está presente. Ele quer saber qual foi a substância orgânica. Veja, até o texto do exercício está um pouco mais pesado de entender assim. Ele quer saber dessas 4 substâncias orgânicas ou dessas 4 substâncias majoritariamente apolares que ele misturou com água, qual é a única delas que vai dissolver um pouquinho na água, enquanto as outras 3 vão ficar naquela fase de cima, que é a fase orgânica. E qual que é a única substância que vai misturar com água? Vai ser o ácido etanóico, alternativa C. Por quê? Porque o ácido etanóico, vou fazer a molécula deles para vocês rapidinho aqui, ele tem uma parte apolar e uma parte polar. Qual que é a estrutura do ácido etanóico? É um negocinho assim, ó. Tem um CH3 aqui, aí C, dupla O, OH. Essa parte, gente, ela é uma parte polar. Essa outra parte é uma parte apolar. É por isso que ele conseguiria misturar nas duas fases, tá bom? Então, esse é o único dessas 4 substâncias que misturaria com água. Então, fica agora para vocês fazerem para casa os outros 3 exercícios, não é muita coisa, e a gente vai se vendo por aí. Tá joia? Um abraço para vocês e boa noite. Então, só para terminar aqui, os exercícios para casa. Então, 7, 8 e 9. Abraço. Tchau.